Consigo te ver, tudo bem? Que Como é que você ótimo. tá? Tudo, tô bem, tô ótima. Super feliz de estar aqui com você, Nara. Finalmente, né? Pois é, deu certo, mas tudo tem que amadurecer, né? Às vezes a gente tem uma pressa e eu com o sistêmico eu aceito tudo. O Do jeito que tempo vier, né? o tempo do sistêmico é o certo, sabe? Antes do sistêmico eu era assim, eu era muito prática, eu queria tudo pra ontem, eu sou muito assim, quero resolver hoje, vamos, vamos. E aí eu entendo assim, não, tem algo gestando aí que eu não estou vendo, vai liberar e na hora que liberar vai dar certo, sabe? Essa necessidade de velocidade, de quantidade, eu acho que foi melhorando depois que eu conheci o sistêmico. Mas eu tô muito feliz também que você aceitou, que a gente tá junto. Eu tô aqui perto de você. Você tá em Goiânia, é isso? Goiânia. Eu tô em Ituiutaba, não sei se você conhece a minha cidade. Aqui o calor é igual, Minas. né? É, Minas, não Minas, é? Aqui isso. pertinho. É, tá perto. Mas você E tem uma atuação de advocacia que eu vi, que a gente conversou rapidamente. Você tem atuação em Santa Catarina também, né? Você tem sim, escritório lá também? eu tô me mudando para Santa Catarina em alguns Uhum. dias. Aí eu tô Ah, que só bom. sonhando aqui com, lá tá 19 graus ontem, e tava que tava quase Que 40, eu tava delícia. assim, não, eu tá chegando, menos um dia. Eu chego lá porque, gente, tá surreal. Mas tudo bem, né? Nossa live, a gente pode até falar um dia de ecofeminismo, falar um pouco dessa questão, porque eu adoro. Mas eu tô super feliz porque eu vou te apresentar, vou pedir para todo mundo que tá aqui mandar um aviãozinho, chamar a gente, porque é uma live muito esperada, a doutora Wanda é muito querida. Eu fiz uma maratona de lives, de conteúdo seu no YouTube, e eu falei, gente, igualzinho, eu tava me vendo, assim, me olhando no espelho. Falei, nossa, demais, sabe? Que bom. E é muito bom ter uma referência no direito de alguém que tem essa consciência, porque dá frutos mesmo. Eu acho que quando alguém escuta, fala assim, nossa, encontrei alguma coisa que faz sentido. Eu acho que é aquele alívio na alma, assim, você até suspira, né? Mas eu vou te apresentar primeiro, depois eu continuo, que a conversa tem. Mas hoje você vai falar mais que eu. A doutora Embora, embora quem está aqui com a gente já nos conheça, são queridas que entraram, mas essa live vai ficar gravada, então, assim, você fica à é, vontade para fazer a apresentação formal, a gente depois põe nos nossos canais, mas o que importa é a gente estar aqui juntas e com essas pessoas queridas que estão entrando aí, nos prestigiando, eu já agradeço. também, nossa, eu fico muito feliz. Vou depois subir no YouTube para quem quiser assistir com calma, com outra velocidade, ou, né, acho interessante também. Mas a doutora Wanda é juíza do trabalho em Goiás, hoje ela está em Goiânia, né? Possui treinamentos e constelações familiares e programação neurolinguística. É coautora dos livros Pensamento Sistêmico, Abordagem Sistêmica Aplicada ao Direito, da editora Líder. E esse último, que acho que é da doutora, junto com a doutora Eunice, né? Que é a Filosofia Jurídica É. Sistêmica, um olhar humanizado na justiça, da editora Última Ratio. E você tinha comentado comigo sobre um reconhecimento recentemente pelo tribunal, né? Que sobre conciliação. Você tinha. Eu só queria que você me falasse, me lembrasse aqui. Na verdade, o CNJ, né, com aquele prêmio Conciliar Legal, não foi tão recente não, Nara, foi em Ah, tá. 2017, eu inscrevi o curso que nós fizemos aqui na Escola Judicial de Formação de Conciliadores, foi o primeiro curso de todas as escolas judiciais de tribunais do trabalho, de 100 horas. Quer dizer, enquanto o Uau. CNJ já faz, você mesma é formada pelo CNJ, eu também fiz o curso do CNJ de 100 horas, são 40 teóricas e 60 práticas, né? Enquanto Uhum. que na justiça como isso já era comum, na justiça do trabalho, com esse número de horas, não. E eu incluí a concepção sistêmica, um módulo inteiro sobre a concepção sistêmica. E nós resolvemos inscrever esse curso. Eu escrevi na categoria de professora, né, nessa temática, porque eu dei esse módulo das técnicas, daquilo que o CNJ chama de ferramentas de provocação de mudanças, sob a ótica sistêmica, e foi uma grata satisfação que nós merecemos a menção honrosa,
e o tribunal inteiro recebeu, né? Assim, eu recebi em nome do tribunal, mas foi lá o presidente do tribunal, foi lindo, foi maravilhoso, foi um reconhecimento muito interessante para nós, por causa desse detalhe, né? É um curso promissor. Agora nós estamos encerrando agora mais a segunda etapa, segunda versão, segundo curso, também de 100 horas e também com a carga pesada, de carga um pouco maior, dessa visão sistêmica. O pessoal daqui está adorando, Nara. Tá, que legal! Sim, conciliadores e juízes se abrindo, florescendo. Tá um movimento lindo. É muito legal. Eu acho assim, quando eu conheci, eu falei assim, nossa, eu encontrei um lugar. Eu voltei a advogar depois que eu conheci o pensamento sistêmico, as constelações. Então, eu acho que é um momento de olhar novamente para a nossa profissão, seja juiz, promotor, e entender seu lugar, né? Que você fala tanto isso. Mas eu vou começar com a nossa live, com as perguntas, né? Eu vou pedir para o pessoal convidar mais gente, mas eu vou começar. E a gente vai trocando aqui. Acho que o Instagram não vai derrubar mais, né? E quem puder deixar as perguntas mais para o final, porque aí eu consigo ler e faço para a doutora Wanda. Então, assim, se quiser falar alguma coisa, pode falar. Você quer falar? Eu queria retomar um ponto que você falou, que a gente já vai conversando, já vai entrando no tema. Mas é um ponto muito interessante, porque você falou, assim... Essa visão sistêmica me atraiu de volta para o direito. E isso já faz parte da nossa live, da nossa conversa aqui, porque nós somos operadoras do direito, eu juíza, você é advogada. E a gente tem essa percepção, a gente tem conversado com as pessoas, a gente tem essa interlocução com profissionais desse âmbito, principalmente trabalhista, mas outros também. E a gente vê, Nara, o quanto... a gente se encontrou com essa união de saberes, o quanto a gente se encontrou. Porque quando a gente entra no direito, a gente tem um chamado, como diz o Sami, né? O Sami acabou de fazer uma aula aqui no TRT também, maravilhosa. Ele falou, olha, o profissional do direito, ele não está no direito à toa. Isso as pessoas precisam perceber, que esse chamado para participar do mundo jurídico, dentro ou fora do tribunal, ele existe um chamado ancestral de colocar em ordem alguma coisa na família, que a gente não tem consciência e nem precisa saber, né? E a gente entra com afã de fazer justiça e tal, e aos poucos, tanto para o advogado quanto para o juiz, isso vai ficando pesado. Fazer justiça é muito pesado, porque não nos incumbe. É grande demais para nós. É grande demais. Então, o que acontece? Os depoimentos que eu tenho visto de advogados, de juízes... Deu uma travadinha aqui, mas ela falou que ia travar um pouco por conta da internet. Voltou. Que isso tem, os feedbacks que eu tenho visto, a concepção sistêmica, saber que nós podemos fazer o nosso trabalho de forma mais leve e ainda ajudar o outro e não ficar enxugando gelo ou simplesmente resolvendo o processo, nos devolveu o prazer de trabalhar com o direito. Por quê? Sim. Porque desde que o judiciário se abriu à transdisciplinariedade, e isso veio facilitado pela Resolução 125, nós pudemos juntar aquilo que os profissionais do direito já têm desde sempre, desde que foi atraído para a faculdade do direito, que é a vontade de conhecer a lei e também a vontade de conhecer as pessoas, né? O sujeito, e entender o porquê do conflito. E só a lei é insuficiente. Por isso que esses saberes transdisciplinares, que vêm da programação neurolinguística, que vêm da psicologia, que vem tão forte na mediação, da teoria da comunicação, se juntou à concepção sistêmica e foi um casamento lindo. Porque agora nós podemos fazer aquilo que nos compete como profissionais do direito que atuam tendo como ferramenta a lei, mas de um jeito diferente, né? Que trabalhando na perspectiva do crescimento próprio e favorecendo o crescimento do outro. Então, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. O feedback que eu tenho, olha, Sejus, que é o melhor lugar que eu já trabalhei dentro do tribunal de servidores, né? Ou advogados e advogadas dizendo, olha, essa concepção, eu estava desistindo da advocacia porque eu não estava aguentando mais carregar as partes, estava ficando difícil.
mas a concepção Uhum. sistêmica me deu confiança de novo acreditar que eu tenho um lugar e que eu posso contribuir. O juiz dizendo, olha, isso está pesado, mas parece que tem um jeito novo de fazer, que é favorecido por essa concepção. Então, você tocou no ponto que já é objeto dessa live, né? Que é a nossa Sim. leveza quando nós ocupamos um lugar e podemos ter uma ferramenta diferente de trabalhar, né? Que é o autoconhecimento e colocar isso a serviço do outro dentro de um lugar que é próprio, que é o nosso lugar, né? Não, você falou, nossa, eu preciso até. Tem tanta coisa pra falar. Nesse sentido, eu vi que eu não entrava no direito como eu gostava, porque eu achava que eu não conseguia lidar com as emoções da parte. Ela chegava desesperada, eu falava, gente, eu não quero estar em contato com aquela tristeza, com aquela raiva. Eu não conseguia elaborar aquilo. Eu falava assim, não posso, vou começar a chorar com essa pessoa. Eu começava a me envolver muito emocionalmente. Eu não conseguia separar, né? A minha ajuda era muito determinista, era tomar o lugar do cliente. Então, assim, eu fiquei muitos anos afastada da advocacia, porque eu falava assim, não, isso não é digno. Eu não posso ter uma profissão digna através da advocacia. E quando eu conheci o pensamento sistêmico, eu falei assim, nossa, agora eu acho que eu encontro um lugar saudável para eu realmente colocar essas habilidades. Só que assim, igual você comentou, na faculdade, eu formei em 2007. Na faculdade, eu não aprendi em momento algum mediação. Eu mal aprendi direito do trabalho, que é a minha área que eu atuo. Imagina mediação, não era, 2007 não tinha ainda a resolução, né? Então, eu vinha com aquela bagagem de que realmente o outro eu tinha que ganhar e o outro perder. E eu fui percebendo que mesmo desde... Eu comecei a atuar de forma sistêmica desde final de 2018, eu vou dizer assim. E desde então é uma mudança diária, de prática diária. Porque assim, a gente tem... Quando advogado, eu tenho condições de atuar em causa própria. Então, qualquer situação lá fora é muito fácil resolver. Porque eu tenho habilidade técnica de ajuizar uma ação. Mas assim, eu sei hoje que eu posso escolher uma situação mais de ganha-ganha, de entender que o ser humano é complexo, né? Entender que assim que ele carrega uma história que não é só esse fato que está acontecendo. Então assim eu fui mudando muito no meu dia a dia como pessoa. Eu acho que o sistêmico ele exige demais que você vivencie, porque a gente tem que estar no nosso lugar. Não adianta só estudar. Quando eu for receber o cliente, ele tem que estar, eu já tenho que estar na minha postura, tipo assim, eu tenho meus pais atrás de mim. Eu não tenho filho, né? Então eu não vou entrar num lugar que não é meu, não vou trazer essa pessoa para o meu sistema. Eu chego por último. Eu acho que essa é uma das coisas que você toca muito, que eu vi nas suas palestras, que você encontrou o seu lugar. Eu achei isso. Foi o que eu pensei também. E na mediação, eu acho que eu encontrei ainda mais, porque Uhum. para mim a mediação é uma atuação ainda mais no seu lugar como profissional do direito do que advogado, acho que talvez juiz, porque assim, como é que fala? A justiça transfere para o juiz decidir o caso pela parte. Então, com as metas, acaba tirando um pouco da essência do que é, né, do que é realmente você entregar aquele serviço sem entrar no lugar. Você tem uma meta, você tem que sentenciar e tem que sentenciar rápido. E eu também tenho que... E assim, tem essa questão de muita relação ainda conturbada entre empregado e empregador, e é muito fácil o advogado trabalhista, se você demandar pelo empregador, sair do lugar, né? Então, assim, eu acho que esse ponto eu queria tocar com você de novo. Assim, você falou que quando você encontrou o seu lugar, as coisas fluíram melhor. É, eu recentemente eu participei de uma aula no TRT 17, Espírito Santo. Foi uma grata satisfação estar lá. Eu gosto, adoro aquelas meninas de lá, presidente do tribunal, muito minha amiga, enfim. E eu fiz um exercício com eles, eu coloquei um exercício de postura que eu quero ter a oportunidade de deixar aqui, né, Uhum. no bate-papo com você. E você imagine se você recebe um cliente no escritório, ou eu, como juíza, recebo as partes, ou um reclamante lá na sala de audiência, como aconteceu hoje, eu vou contar o caso, aconteceu hoje, agorinha, né, numa Meu Deus. audiência. E aí ele chega e fala assim, que é comum, né?
eu tenho um problema, resolve para mim? Aí nós temos 3 posturas que correspondem a 3 lugares que a gente pode ocupar nessa interação. Porque é uma relação, tá? Você não vai se colocar nem no lugar de pai, de mãe, nem no lugar de filho dessa pessoa. Mas você vai ocupar um lugar e é uma relação. É um relacionamento que você estabelece com ele, né? Então, uma coisa é você chegar e falar, deixa comigo que eu resolvo por você. Esse problema é grande demais para você carregar. Eu tenho os recursos e a força. Eu carrego para você. Você não tem competência para gerir sua vida, vamos dizer assim. Você não tem competência para gerir sua vida. Eu vou gerir melhor do que você. Isso. Eu sei qual que é a solução do seu problema. E eu vou te dar, vou te entregar. O juiz, o advogado e muitas vezes o mediador faz isso o tempo inteiro, inconscientemente. Não é algo que você faça, que você faz assim, eu vou tutelar ou eu vou cuidar. Não, nossas melhores posturas de ajudante erradas são por amor. A gente faz isso porque quer servir, porque quer dar, não percebendo que você está fora de lugar e que isso vai te trazer um ônus e que não vai ajudar realmente o outro, né? Eu recebi hoje eu até avisei para eles, assim, com toda a segurança possível, eu falei, não vou falar o nome de ninguém, não vou contar o caso, mas já avisei hoje, eu vou contar isso numa live hoje, em muitas que eu tiver a oportunidade. O advogado me pediu para na verdade, não foi uma audiência, foi uma reunião para falar com o juiz e nós estamos à disposição. Né? O advogado pediu, eu recebo sempre, presencialmente, agora com facilidade online, assim, foi 24 horas, ele pediu e eu já agendei para hoje. Né? E o advogado falou assim, olha, eu tô com problema, porque tem uma sentença assim que estabeleceu a reintegração e o reclamante não quer ser reintegrado sem que receba todos os atrasados. Ou seja, ele decidiu que só vai voltar ao trabalho quando já existe uma obrigação de fazer e um trânsito julgado relativo a essa obrigação de fazer. Ele decidiu que só volta no critério dele. O critério dele é o seguinte, só quando me pagar os atrasados. Eu falei, que curioso, né? Que interessante isso. Aí fui ouvir o advogado dele, do reclamante. E o advogado falou assim, doutora, é porque esse rapaz está com muita necessidade. Ele está sem trabalhar desde que foi demitido em 2018. Não. Sem trabalhar desde que foi demitido em 2018. Né? Assim, pedindo dinheiro com agiotas. E até para mim, ele já pediu dinheiro e eu emprestei. Claro que sem juros nem nada, mas eu já emprestei. Falei, então, quem está trabalhando para quem? Né? Sócio assim, do cliente, né? Assim. E eu olhei aquilo e falei assim, o senhor percebe o peso que é para o senhor em vez de prestar um serviço e receber, o senhor pagar, o senhor dá mais. Né? E ele se recusando a ser reintegrado. E aí eu tive uma conversa maravilhosa com os 2 advogados, não quis receber um só, porque eu falei, eu vou transformar isso em tentativa de conciliação. Quase saiu, vai sair. Né? Já dei o start. Mas ele percebeu na hora, tanto que ele falou assim, pode deixar que amanhã ele volta. Ele percebeu que ele estava no lugar errado, que ele estava cuidando daquele cliente dele como se o cliente não tivesse que arcar com as consequências do seu ato. Né? Como se ele tivesse que poupar. Né? Eu falei, doutor, isso vai se transformar numa bola de neve de peso e dificuldade para o senhor. Saiu. Aí, de peso e dificuldade para o senhor. O senhor percebe que isso pode gerar? E aí comecei e tal, toda aquela questão do advogado ou do juiz querer ser o salvador. E aí ele entra numa triangulação com a parte, de forma que quando existe uma triangulação, quando existe a formação de um triângulo dramático, necessariamente você circula entre as posições. Então você entra como salvador, advogado, ou juiz, ou mediador, dali a pouco você está como a vítima, porque alguém vai dirigir o canhão para você,
né? E dali a pouco, se você tiver numa posição de poder, você se transforma em agressor, porque você não vai ficar muito tempo em posição de vítima. Se eu estiver no poder, ou você estiver no poder, por exemplo, você é o advogado, então você tem o poder de organizar isso, de peticionar de dizer o direito, rapidinho eu me transformo no agressor. Entendeu? Então, se você entrar no triângulo, você circula nas posições e não sai. Você não consegue sair. Então, essa é uma postura que dificulta e que é muito comum e é inconsciente, volto a dizer. A segunda postura, a mesma pergunta. A pessoa chega no seu escritório, ou chega num consultório de um analista, de um terapeuta, ou chega no escritório do mediador, ou chega na vara do trabalho na qual eu sou titular como juiz. Fala assim, olha, eu tenho um problema, resolve para mim? Aí tem uma outra postura, uma segunda postura que diz assim, ó, isso é problema seu, eu só vou resolver o processo. Não tem nada a ver com o seu problema. Entendeu? Você que criou, você que der assim, vem cá que eu vou traduzir isso de acordo com a lei, eu vou dar uma configuração legal, a gente vai lá, isso para o advogado. A gente vai lá, mas assim, você não fala nada, você não manifesta a sua emoção, né? Fica você calado. deixa que eu falo, e aí chega lá no juiz, o juiz olha e fala assim, tem acordo? Não, então a próxima. Tem acordo? Não tem acordo? Não, chama a próxima. Vem cá. Fica mecânico, né? O servidor faz a ata aqui, ou então eu mando para a secretaria porque eu tenho mais 10 na minha frente. Fica mecânico, eu quero resolver o processo. O que acontece? O sentimento embutido aí é uma de desconexão. Você fica desconectado com o resultado do trabalho. Dali a pouco você está com alta produtividade, isso é ótimo para as promoções, ninguém duvida, né? Mas você sente um sentimento assim de vazio, de estar desligado do resultado do seu trabalho, de não ter sentido o que você está fazendo, né? Pode desenvolver uma insônia, uma ansiedade, a sensação de estar enxugando gelo, você não vivifica o relacionamento, não tem relacionamento, é um processo. Você não vivifica, você não está vivo na relação. Você está superficial, fica mecânico, como você disse. Né? E a sensação de adoecimento é muito grande, porque você está só enxugando gelo, você não está crescendo com aquilo que você faz. Você não está se colocando inteiro naquilo que você faz. E você não nos transforma, né? Não nos transforma. Né? Fica uma relação superficial. Você não se torna permeável ao outro e nem influencia o outro. A não ser de uma forma assim, mecânica, mecanicista, como você bem colocou. Então, essa é uma difícil, porque você desempodera o outro e também a sua atuação fica sem poder. Ela fica assim, ela fica formalmente empoderada porque nós estamos investidos da função de dizer o direito. Então, formalmente, ninguém duvida. Mas você não influencia, como eu acho que influenciei o pessoal hoje, sabe? Que eu falei para eles, assim, eu ouvi tudo. Falei, essa é uma tentativa de conciliação, mas eu vou considerar como sendo só uma reunião, não vai virar ata, porque se eu reduzir a termo tudo que eu ouvi aqui, aí vocês não têm chance de fazer o acordo, não. Porque eu ouvi muita coisa que é do âmbito da mediação. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu não vou reduzir, vocês pediram reunião e reunião fica, mas eu me afetei por vocês. Eu tô interessada em resolver. E aí eles descontraíram e falaram mais ainda. Então, assim, eu sei de todos os bastidores do processo, até porque o processo já tem sentença, então é muito mais fácil, né? Eu me deixar afetar dessa forma. Eu falei, a gente vai resolver isso aqui de boa, né? A gente vai resolver isso legal. Então, essa é a segunda postura, Nara. Você se desconecta com o seu trabalho e com o resultado que isso produz em você. E isso é de uma dificuldade imensa, porque se você faz isso, se você transforma seu trabalho em apertar parafuso, isso é uma abertura para um burnout, é uma abertura para uma crise de ansiedade. Depressão, ansiedade, pânico, aos poucos se você não tem prazer naquilo que faz, aquilo não fala com você, não é significativo, né? A terceira postura, que é o que a concepção sistêmica nos traz de presente, a pessoa chega,
e diz a mesma coisa. Chega lá no seu escritório, chega no consultório de um terapeuta, chega no escritório de mediação, ou num Sejusc, ou numa vara, chega lá na minha vara, na audiência, e fala, eu tenho um problema, resolve para mim? Ora, claro que eles vão pedir para resolver para mim, que eu resolva para eles, né? Claro que eles vão pedir resolva para mim. Por quê? Porque 100% das pessoas que vão ao judiciário acham que um terceiro resolve melhor do que elas. 100%. Terceiriza, né? Terceiriza. Não 100%, quero mexer com isso. 100% não quer mexer com isso diretamente. Ou porque acha que não pode, e às vezes não pode mesmo, né? Ou porque acha que um terceiro tem uma solução melhor. Então, essa é a pergunta, metaforicamente, de quase todas as audiências. Eu tenho um problema, resolve para mim? Né? Então, a terceira postura que possibilita uma boa solução é: eu te acompanho para você achar a solução. A responsabilidade de criar o problema foi sua. As consequências é você que está arcando. Eu tenho uma aptidão profissional. Eu tenho uma qualificação profissional. Eu tenho experiência nisso. Eu te acompanho para favorecer que você resolva. Então, eu vou aplicar o meu saber a seu dispor, naquilo que for aplicável, naquilo que é de decisão, você toma. E você apresenta possibilidades. Possibilidades, né? Muito. Então, eu vou ajudar que ele encontre a solução. E mais, você falou aí do ganha-ganha, que é muito interessante. Mas nós temos uma evolução na sistêmica do ganha-ganha. Você quer saber qual? Quero. É a solução ganha, ganha, ganha. Para o judiciário também. Para o sistema, né? Então, quando você faz, você está nessa postura de eu te acompanho para você resolver, e eu vou colocar o meu saber, minhas habilidades, minha experiência a seu dispor, dentro daquilo que me compete, né? Quando você faz isso, você empodera o outro, você se empodera porque você fica no seu lugar, e você cria um espaço para o sistema inteiro crescer. Por que que é sistêmico? Se é sistêmico, onde você mexe, uma pedra que você mexe, você mobiliza o sistema inteiro. Então você não cresce sozinho, você nunca cresce sozinho. Toda vez que você se cura, não tem até uma figurinha bonitinha, que quando a mulher se cura, ela cura toda uma cadeia geracional, né? A linhagem toda dela. Ancestral. É verdade. Ela cura para frente, ela possibilita uma leveza ela cura para trás e possibilita uma leveza para frente, sem fazer força. Cuidando de quê? De si. É uma metáfora linda, mas na verdade é isso mesmo que acontece. Quando a gente vai para o nosso lugar, você não precisa empurrar o outro para o lugar dele, ele vai. Ele vai. Então, essa é uma ajuda. Por que ela é difícil? Por que ela é tão difícil? Porque ela é humilde e discreta, como diz Bert Hellinger nas ordens da ajuda dele. Ela não é uma ajuda de holofotes. A ajuda de holofote é aquela primeira que eu falei aqui da postura. A ajuda de holofote é quando você fala para o seu cliente: deixa comigo, que eu conheço aquela juíza, tá dominado. E aí eu chega com ela. Eu sou assim com ela. E aí chega lá, quando a coisa não tá legal, ele briga com a juíza. Porque aí ele vai botar a culpa na juíza se a coisa não andar bem. Essa é a ajuda de holofote. O juiz também, né? Deixa comigo, porque eu vou colocar a maior indenização por danos morais aqui, porque isso, porque aquilo outro, A Kelly tá rindo aí. Mas é isso que acontece. Então, por isso que o juiz vira muito assim, o algoz mesmo no final, porque você quer transferir a responsabilidade do seu conflito para ele solucionar e ele ainda vira o algoz, né? Ele vira o algoz. Mas assim, esse é excepcional, essa postura, né? E ela é inconsciente. Mas o que eu estava querendo dizer assim, que essa ajuda, você não ganha prêmios por ela. Então, ela é mais difícil, porque se você está no seu lugar, você é pouco importante.
É. E a gente quer ser muito É o importante pro último, né? outro. A gente É quer o ser último. ser o primeiro, né? Por isso que eu brinco que eu tenho lá no meu gabinete o papelzinho, não é brincadeira. É brincadeira porque, assim, isso não é pesado para mim. Então, eu me sinto me relacionando com as pessoas que chegam lá. Eu, não, né, eu sinto que aquilo propicia uma leveza. Então, não é toda audiência, mas algumas audiências eu tenho um papelzinho escrito aqui. Eu sou só a juíza. Algumas pessoas falam assim, como assim? Você é só juíza? Mas você precisa de mais? De ser mais do que isso? Não, é porque eu só exerço o meu papel de juíza. Eu não exerço papel de mãe, nem de pai, nem do meu secretário de audiência, nem quando eu tentei exercer o papel do meu secretário, que eu falo assim, eu digito muito melhor do que ele, mais rápido. Quando eu quis fazer isso, eu comecei a sentir dor na mão. E eu digito rápido. A testemunha vai falando e eu já vou digitando. Eu comecei a fazer isso, eu senti dor na mão, porque eu estava fora do meu lugar. Eu devolvi para ele, né? Tem juiz que vigia o que o diretor faz. Não, meu diretor, ele tem carta branca. Se der erro, eu vou ver nos números. Eu vou ver no feedback das pessoas, dos advogados, principalmente, né? Eu vou ver na gestão, nos números. Então, eu sou só a juíza, significa que eu sou humilde. E na minha sala de audiência, no meu lugarzinho lá, Nara, eu cheguei por último do conflito. É muito difícil a gente chegar assim, ó, é preciso muitos anos de prática para ser humilde, não é fácil. Eu saí do meu lugar de importante, sabe? Eu falo assim, eu sou a última. Quando eu falo para todo mundo que eu sou a última a chegar e que eu não sou tão importante assim, e às vezes eu levanto do meu lugar lá, que tem um tabladozinho, normalmente as salas têm, e saio desse lugar alto e vou sentar perto das partes, e eu faço isso com certa frequência, às vezes para fazer algum exercício, alguma colocação sistêmica, às vezes para ficar perto, às vezes para sentir o clima, às vezes para favorecer um acordo, às vezes para empoderá-los. Eu saio e passo os advogados que estão perto de mim e sento lá. Sento lá. Eu estou passando um recado também para os advogados, que eles também chegaram depois. Que a gente possa olhar para aqueles onde a solução está. Onde que está a solução? Onde o conflito está. A solução só pode estar, não está em mim. Não está no advogado. Ela só pode estar aonde o conflito está. Sempre. Né? Então, essa não é uma postura que traz holofotes. Bert Hellinger dizia, no livro Ordens da Ajuda, que ela é humilde e discreta. Né? E que você só pontua o que é necessário para o próximo passo. Então, você não resolve a vida inteira da pessoa. Você não está ali para resolver, assim, uma ação judicial não é uma loteria. Por isso que é ganha, ganha, ganha. Ganha uma parte, ganha a outra e ganha o entorno. O sistema de cada um e o próprio sistema judiciário. E eu própria, porque eu fico leve com essa história, né? Quem falou isso, ganha, 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 dando os créditos a quem deve, foi o William Ury. Num livro dele que eu amo. O William Ury é o pai, um dos pais, né, um dos criadores do projeto de negociação de Harvard, que está lá desde, né, tem 36 anos que o livro Como Chegar ao Sim, dele... Tá na minha lista esse livro. Faz sucesso e é referência. Em 2015, ele escreveu outro, que chama Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo, onde tem, que eu recomendo sempre a leitura, onde tem 6 passos que conversam e confluem com a sistêmica como eu nunca vi assim, outro nessa literatura de negociação. É lindo. E ele que fala. Não foi Bert Hellinger, entendeu? Assim, essa visão sistêmica, porque ela é sistêmica, ela conversa com tudo. E ele que fala, ganha, ganha, ganha. Ganha todo mundo. Né? Sobre essa questão de um processo judicial virar loteria, e muitos têm essa expectativa, eu faço um exercíciozinho muito simples. E é um dos que me move de sair lá do meu tablado e ir lá para o lugar das partes. Você pergunta aqui, quando é que você nasceu, moço? Né, Vinícius? Tá lá, 1987. Então, nós estamos em 2020.
Aí você vai morrer lá com 110 anos. Aí põe aqui, né? Então tá. Aí eu faço uma linha. Livros simples de linha do tempo. Simples, simples, simples. Aí eu pergunto assim. Aí ele viu a linha dele, né? A linha ocupando uma folha inteira. Aí pergunto, quantos meses você trabalhou para a empresa? Ah, 6. Aí eu desenho, fica assim, fica chocante na hora, né? Ah, 6 meses? Então tá. Na sua linha do tempo, 6 meses corresponde a um tamanho desse. Desse aqui. Então, assim, é uma coisa que se você economiza 1 hora de live com ele, explicando que uma ação judicial não visa ele mudar, transformar a vida dele, que é uma questão de recompor um equilíbrio básico, um equilíbrio possível, um equilíbrio que é razoável, mas que não visa ganhar na loteria, né? E que aquilo não precisa se transformar numa aposta, não é uma aposta, né? Tem que ser equilibrado ao tanto de energia de história que ele também, pediu. né? Da vida dele. A história da vida dele. Tem que ser equilibrado ao tanto de energia que ele deu. Que ele deu. Né? Para que ele possa receber o equivalente. Porque quando ele recebe ou mais ou menos, a coisa não pacifica. Né? Então é muito legal trabalhar com isso, porque te dá 1000 possibilidades, assim, infinitas. É divertido. Não, é criativo, né? Eu falo assim, você falou muita coisa interessante. Hoje mesmo eu falei para uma cliente, o tempo do judiciário é diferente, ela queria resolver. Ah, isso agora a Receita respondeu, e agora? E agora, eu falei assim, ó, o tempo que o judiciário é outro. A gente poderia resolver isso fora o judiciário com outro tempo também. E a pacificação que o judiciário exige, né, do pessoal que trabalha, exigiria um tempo diferente, igual você falou. Você teve que atender, fez uma reunião com os advogados para conhecer a história, para ver quais informações estavam por trás, porque o que está no processo é insuficiente. E às vezes, se você é bélico enquanto advogado, você vai escrever coisas totalmente diferentes. Uma das coisas que mudaram para mim na minha prática foi a minha escrita. Porque antes eu falava assim, eu quase xingava a pessoa, assim, sabe? Eu tomava as dores, ficava com raiva, foi isso que eu te falei. Vinha à tona muitas coisas, muitas emoções que estavam dentro de mim, não trabalhadas, e que isso pesava pra mim, porque eu não tinha trabalhado as minhas, como é que eu vou me lidar com outro ser humano que tá pior que eu? Né? Então, assim, eu tive que, ao longo da minha jornada, eu consumi autoconhecimento, né, me transformar melhor, né, um melhor profissional como pessoa, e isso veio refletir. Eu vejo que outra coisa que eu falo, essa cliente pediu assim, e aí, o que eu faço? A pessoa está me implicando. Eu falei assim para ela, gente, eu não posso determinar o que ela vai fazer na vida dela, porque se ela quiser ficar no conflito, não vai ser eu que vou resolver isso. Né? Porque às vezes a pessoa entra com uma ação que diz que quer resolver e não, ela não quer, ela está querendo mais conflito depois, ela continua com aquela atuação. E aí eu tentando falar assim, não, você não pode fazer isso. Às vezes, eu assim, acho que se liberar um pouco da expectativa de um resultado positivo é o mais difícil. Né? Você olhar para o cliente e falar assim, esse é o seu destino, eu estou aqui como adulta e nem todo mundo está preparado para uma ajuda sistêmica, porque você vai encarar a verdade, né? Então, assim, às vezes a gente tem que soltar um pouco, porque só um adulto que está, assim, né, quem está realmente no adulto consegue elaborar isso, né? Soltar essa expectativa de resolver um conflito, de pacificar uma relação. E eu tive que olhar muito na minha relação com meu pai, porque, assim, eu tinha problema com hierarquia, de receber ordem, de querer muito tempo determinar. E quanto mais eu fiquei em paz com a minha relação com eles, melhor isso foi na minha profissão. Então, eu acredito que isso que você falou, assim, a minha postura, por exemplo, enquanto advogada hoje, antes de receber o cliente, eu já estou preparada emocionalmente para recebê-lo, um meta-estado adequado, para acolher, para escutar a história dele e para ajudar onde eu posso. E se eu tiver que entrar com ação, aí eu consigo transformar aquilo na melhor forma, né? Assim, não para piorar a situação, mas
para ficar no mínimo neutro, no sentido assim, de emocionalmente não piorar para ele, né? Você sabe... Pode falar. Sim, pode ter... Não, pode falar. Pode... É porque eu não queria perder a chance de falar um pouco sobre isso, né? A postura fundamental para você ficar nesse lugar de neutralidade que você falou é uma postura bem, bem interessante, né? Você vai passar uma vida inteira treinando e provavelmente vai falhar muitas vezes. Provavelmente não. Certeza que você vai falhar muitas vezes. Por exemplo, esse negócio de você assumir o trabalho ou o peso do outro, quando você tem tantos que são próprios, que você ainda não olhou para eles ou não quer olhar para eles ainda, né? Assim, isso é uma dinâmica que nós temos, que é assim, enquanto eu me envolvo com o outro e me sinto útil e ocupada, eu estou empurrando os meus para debaixo do tapete, porque eles são difíceis demais. O do outro parece sempre mais fácil e leve do que o da gente. Tá vendo por fora, né? Também, né? A gente não tá lá. Você tá vendo por fora. Na verdade, você tá achando que é fácil porque você tá fazendo um julgamento a partir de critérios que são próprios. Você não tá na postura fenomenológica que Bert fala, quando você diz, não, esse problema é muito fácil de resolver, é só fazer assim, assim, assim. Você não tá numa postura fenomenológica, porque num centro vazio, você não sabe o que é fácil e pesado para o outro. É ele que sabe. Né? Na verdade, tem uma infinidade de circunstâncias. Por isso que eu falo, cada audiência é um milagre. Cada audiência é uma coisa nova. Cada encontro é novo. Não existe um igual. Porque tem uma infinidade de circunstâncias pregressas. As minhas eu sei um pouco. Se eu sei um pouco das minhas, eu posso dizer que eu não sei nada dos outros. Inclusive familiares que redundaram naquele jeito de comportar. Eu só vejo, para usar uma metáfora assim muito batidinha, eu só vejo a ponta do iceberg. Eu só vejo um conflito de forma pontual. Eu achar que eu vou atuar ali como advogada e juiz e vou resolver um conflito é uma ilusão. Eu não vou resolver. Né? Eu posso, e nem vou resolver se eu souber tudo também. Por isso que a questão é com ele. Você devolve as pessoas para o seu sistema. Para isso, você tem que ter uma postura de não julgamento do que é certo e errado, do que é fácil e difícil para o outro. Por isso que é importante você falar assim, o que eu posso ajudar é isso. E é sempre modesto, mesmo que eu seja juíza, mesmo que eu seja advogada, mesmo que eu seja um papa, mesmo que eu seja um guru. Né? Se eu fosse muito espiritualizada, como o Bert, o papa, o guru, eu vou fazer cada vez menos. É isso que as pessoas têm que saber. Olha um guru, aceitação, como é que eles falam. Né? Porque olha o que o Bert fazia. Olha o que o Bert fazia. O que um padre faz quando ouve a confissão? O que um padre faz quando ouve a confissão? Ele fala assim, olha, reza não sei quanto, e vai. Né? Assim, ele não soluciona. O Bert fazia menos. E o Bert tinha uma frase que ele falava assim, o melhor momento de tomar uma decisão é depois. Depois. Entendeu? Assim, e ele tinha uma fala com relação a processos que era bem controvertida e muito legal de escutar. Muito legal de escutar. Eu conheci o Sami num seminário do Bert Hellinger, quando ele estava vindo ainda, né, quando ele estava, né, no auge das vindas dele no Brasil, nós encontramos lá em Águas de Lindóia, em 2007, o Sami fez uma pergunta, que tinha recém sido aprovado no concurso para juiz. E ele fez uma pergunta sobre um processo lá, e eu lembro direitinho, e o Bert respondeu. Não fez constelação, não respondeu assim. Sabe aquele monte de processo que você tem na sua prateleira? Eu lembrei das minhas, né? Na época não tinha processo. Eu levando prateleiras e prateleiras e prateleiras. E o Bert falava assim, preocupa não, eles resolvem sozinhos. Com o tempo eles resolvem. É igual o padre, reza que dá certo.
Você sabe o que acontece? Quando as pessoas ficam esperando que a gente resolva, eles não resolvem por si. Eu tive um caso muito legal, ainda quero escrever sobre isso. Quando veio a emenda 45, que trouxe a competência para acidente de trabalho para justiça do trabalho, foi 2004, né? 2004. 45. Eu estava numa... emenda 45. Eu estava numa vara, terceira vara, uma vara muito pesada em Goiânia, e eu recebi um processo da justiça comum. E aí, eu fui olhar esse processo, tinha sentença já, e tinha até acórdão. O juiz sentenciou, deferiu a indenização, concedeu a indenização, uma indenização alta, pela morte de um trabalhador rural. E aí o fazendeiro, era um negócio de pessoa física, o dono da fazenda recorreu, foi para o tribunal, o juiz sentenciou já sob a égide, nos dias da emenda 45, nos dias. Eu acho que ele queria resolver, não sei lá o que ele queria, né? Não vou me colocar no lugar dele, não sei. E o processo foi para o tribunal, e o tribunal acolheu a exceção e mandou para a Justiça do Trabalho. Já tinha sentença, mas, né, foi parar na vara do trabalho, e eu resolvi colocar o processo em pauta. E fui olhar, era um acidente de trabalho, que o trabalhador estava num trator, numa empreitada, e aí eu fui tentar descobrir o que era o serviço dele, né, fazer acero, o que ele fazia, porque ele foi contratado para fazer acero das cercas. Tá? Resolvi chamar. E eu vi no processo a viúva, em nome próprio, representando os filhos. 3 anos, 6 anos, 12 anos, 4 meninos. Tudo na faixa de 4 até 12 anos. Estavam lá qualificados na petição inicial. Eu chamei. Eles apareceram lá adultos. Eu vi na qualificação crianças, né? De 4 a 12 anos. Passaram-se 30 anos. Meu Deus do céu. 30 anos eles esperando aquilo. Né? Era uma indenização alta, 250 mil, uma coisa assim. Quase 30, porque eu lembro que em 1987 a idade do meu filho Alexandre. Então, assim, na época não tinha 30 ainda, mas era, né, que eu recebi isso. E eu olhei e pesquisei e li todos os depoimentos de justiça comum. As pessoas podem levar tantas testemunhas quantas quiserem. Então, tinha umas 20 testemunhas. Eu li tudo. Fui atrás de gente da área da fazenda, saber o que era esse negócio de acero, como fazer. E me convenci de que não houve culpa, que era culpa exclusiva da vítima. Eu me convenci. Aí eu olhei a sentença com 30 anos, já deferida, aqueles homens já levando os netos da pessoa que morreu, né? Homens adultos lá ali na sentença. Eu falei assim, eu tenho coragem para dizer o que é, ou eu não tenho coragem para dizer o que é? Meu Deus. Entendeu? Assim, e eu julguei totalmente improcedente. Totalmente improcedente. Foi uma surpresa, porque ninguém recorreu. Eles não recorreram. Eu coloquei uma frase nessa sentença. Deixa o pai de vocês descansar em paz. Realmente. Estão 30 anos aguardando um terceiro decidir. E o que acontece? Assim, uma sentença procedente não agradou. Como, de fato, uma sentença que não olha o entorno. Estou dizendo que a sentença é errada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, assim, que mais informações é muito do que tá fácil, dito, né? É muito fácil você pegar uma família que perdeu o pai e que tem 4 menores, numa situação de muita dificuldade, e deferir uma indenização. É fácil você fazer isso, porque você se compadece. É fácil você chegar e falar assim, olha, tem 30 anos que essa sentença foi deferida, não é possível que eu não vou referendar isso aqui. É fácil. Você tinha esse poder, igual a gente fala assim, a gente tem o poder de sair do nosso lugar muito fácil. O difícil é fazer o certo. O difícil é fazer o certo. E não o que é conveniente. Vamos ver esse negócio. Ninguém querer recorreu. salvar, né? Salvar Querer o outro. salvar.
você falou assim, ai, por que que eu entrei no direito? E isso de querer salvar foi uma das coisas que me fez entrar no direito. Meu pai tinha uma ação que ele era emocionalmente envolvido nela, assim, que era uma coisa que deixava ele muito abalado. E eu acho que eu vi aquilo, eu falei assim, eu quero entrar no direito. Eu quero resolver. E eu fiquei anos sem conseguir ir para alguma coisa pro direito. Não fluía. Tanto que terminei minha faculdade em 2007, eu mudei de país duas vezes. Voltei depois de 4 anos, porque eu falava assim, eu não quero direito, eu não consigo lidar com isso, né? Então, eu acho que essa questão de a gente querer salvar a todo momento, a gente tem que estar em paz com o destino da outra pessoa. Por exemplo, você falou assim, não, o destino, eles dão conta, não é possível, né? Eles dão conta do destino de receber um não. Um adulto consegue receber um não. Uma criança que não consegue, ela quer do jeito dela. Mas enquanto se tem uma pessoa consciente, isso influencia demais. Um advogado que tenha outras habilidades, né? Que a nossa faculdade ela não ensina outras habilidades. Igual eu falei, eu formei em 2007, eu não consegui desenvolver habilidades só agora, recentemente, que eu fiz o curso de mediação, fiz outros cursos, né? Entendi o tanto que habilidades extracurriculares, elas deviam ser, elas estar dentro da grade. Por exemplo, a gente tem as habilidades técnicas, tem as habilidades, essas habilidades extracurriculares, né? E tem até a emotiva, de lidar com outros problemas. E que a gente está desenvolvendo agora, porque a gente chegou a um ponto que viu que para pacificar os conflitos, igual a justiça requer, a gente tem que estar mais preparado. É. Você sabe que, Bert, na última vez que eu estive pessoalmente com ele, e eu andei atrás dele, assim, bem uns 15 anos no Brasil, né? Onde que ele vinha, eu ia, São Paulo, fui várias vezes, E aí o Bert me falou uma coisa que se aplica ao mediador, que eu quero deixar aqui, eu acho que nós estamos quase no fim da live, e eu queria deixar como assim, uma inspiração para você, se isso for útil, né? Eu perguntei para o Bert, tive a oportunidade de fazer perguntas e falei para ele, falei assim, olha, qual que é verdadeiramente o grande trabalho, assim, o trabalho essencial do juiz? E ele olhou para mim com aqueles olhos azuis profundos, né, que abalam, né, assim, que fixam a gente no chão, né, assim. Na verdade, o Bert estar no campo dele era assim, ele estava tão fixamente aterrado que é de uma estabilidade e que, para mim, era como se ele me abalasse, mas a segurança, né? A segurança dele era imensa, né? Do alto daqueles olhos azuis dele, ele falou assim, ser juiz é unir o que está separado. Isso é um grande trabalho para o advogado também. Porque o advogado, a gente costuma dizer que ele é o primeiro juiz da causa, mas, na verdade, ele é o primeiro julgador da causa, não o juiz. Porque o juiz, na verdade, vamos ser humilde, o juiz aplica a lei. Ou ele faz uma boa mediação, né? E aí ele é um mediador, ou ele aplica a lei. Né? A ajuda dele é modesta, vamos reconhecer, né? O advogado, ele, na verdade, ele não é o primeiro juiz, porque ele não aplica a lei, ele é o primeiro julgador. Porque quem diz que o que o cliente dele está certo e o que o outro fez de errado é o advogado. É um filtro, né? Eu acho que é o advogado. E ele pode ajudar a unir o que está aparentemente separado. Como? Incluindo no seu coração uma outra parte, como igualmente portadora e legítima, portadora de direitos também, ou de interesses, talvez não de direitos, mas de interesses, legitimada a expor ao mundo, ao judiciário, o seu interesse fundamental, principal, porque o interesse, e você que é mediador, você sabe, interesse é aquilo com o qual todos nós podemos nos identificar. Aquilo com o qual todos nós podemos dizer é legítimo. Nossos interesses é o bem da vida maior, não é dinheiro. Nossos interesses pelos quais nós verdadeiramente lutamos com as armas, né, às vezes
equivocadas, nosso interesse é de reconhecimento, nosso interesse é de pertencimento, Doutora nosso Wanda, interesse é... Vai vai cair. encerrar aqui, mas eu posso voltar 10 minutos para a gente só finalizar? Pode. Falando que como mediador, a gente tem uma postura diferente, nesse sentido, eu perdi um pedacinho. O mediador nesse ponto, naquilo que Bert me deu como presente, que ser juiz é unir o que está separado, né? Uhum. Porque a gente trata as posições dentro de um processo como partes. Uhum. E quando a gente trata como partes, a gente já separou, né? A gente já antagonizou, entendi. A gente já polarizou. O processo faz isso. O sistema judiciário faz isso. E a gente, como você diz, nós não temos formação sistêmica desde a faculdade. A gente aprendeu a litigar, a gente aprendeu a vencer, a conhecer armas para vencer o outro, para triunfar sobre o outro, né? Então a gente separa. Mas se é sistêmico, aquilo que os uniu, eu tenho que respeitar. Porque alguma coisa que eu não conheço os uniu. Eles precisam só perceber que eles estão em lugares diferentes e cada um no seu lugar é legítimo. Porque assim eles vão sentir a conexão. E na área trabalho, então assim, trata-se de unir aquele que pensa estar separado. Porque a separação é a ilusão da nossa percepção cartesiana. Não existe separação. Nós estamos todos interligados e daquilo que nos acontece, como eu falei, tem uma rede invisível de ligações, de pontos que a gente não entende, que nos une a esse momento presente. Esse momento presente é um milagre, né? Porque quantos milênios foram necessários para que nós, Wanda e Nara, estivéssemos aqui hoje lindo, conectados com... Né? Que lindo! Todo momento presente é um milagre, né? Do qual a gente não se dá conta, porque está envolvido. Então, assim, o mediador, ele é alguém que possibilita essa percepção. Você não precisa dar uma aula de concepção sistêmica para a pessoa. Você une dentro do seu coração. Isso foi uma coisa também que a concepção sistêmica, assim, de imediato me chocou. Me chocou. Quando eu percebi que, para eu ser uma boa mediadora, porque, como eu disse, o juiz, ou ele é um bom mediador, ou ele aplica a lei. É modesto. É modesto, verdade. Né? É modesto. É humilde, né? Ele chegou por último no conflito. Ele é menos importante do que... Né? Então, esqueci o que eu estava falando? O mediador, para ser... faz uma função... Você fala que o juiz faz essa função de mediador e o mediador, ele une as pessoas que estão envolvidas ali, né? Então, assim, quando eu estou atuando como mediadora, o que acontece? Foi chocante para mim perceber que eu facilitava muito mais a negociação quando eu incluía os dois no meu coração. A gente empodera muito, né? Na mediação. E aí você não precisa fazer um discurso, o discurso é contraproducente, mas você tem uma postura onde os dois estão igualmente legitimados para estar ali. E que se eventualmente alguém tem que assumir responsabilidade, arcar com responsabilidade, fez alguma coisa errada e normalmente fez, ou um ou outro, ou os dois, se trata de dar oportunidade para que eles equilibrem, sem julgamento moral. As pessoas são certas. Os comportamentos precisam ter a consequência legal. As pessoas são certas do jeito que elas são. Isso não significa, a visão sistêmica, abonar faltas ou passar a mão na cabecinha. Pelo contrário, ela é mais realista, sóbria ainda. Né? Ela é mais realista. Ela é mais sóbria ainda no sentido de aceitar a verdade, o que está ali exposto, né? E arcar com e propiciar que as pessoas arquem com as consequências. Então, não se trata de desabonar ou abonar faltas ou desabonar responsabilidades. Ao contrário. Se trata de uma autorresponsabilização radical. Radical. Sim.
Você com o seu lugar, com as coisas que você... E acreditar que o outro é capaz de assumir a responsabilização dele também, das coisas dele também. Então, mas a postura do mediador, ela é de incluir. Por que que eu digo que isso é fora do paradigma e isso destrói as nossas vãs concepções de justiça? Porque a gente aprende na faculdade que o judiciário vai dizer quem que é o certo e quem que é o errado. Aí você chega ali e fala assim, não tem um que é absolutamente certo e nem outro que é absolutamente errado. Os sentimentos deles devem ser empoderados, essa é uma das técnicas da mediação. Por quê? Porque todo sentimento vem de um lugar onde a pessoa que o vivenciou está certa de ter vivenciado. Ela foi levada àquilo. Né? Se aquilo gerou uma consequência desequilibrada, não significa que o sentimento não tenha sido válido. Ou que a gente tem que invalidar. Do tipo assim, olha, não sinta dor, não sinta mimimi, não sinta indignação, não sinta tudo isso, desrespeito. Né? Eu vejo tudo isso. E é importante para o processo de mediação, porque realmente a gente vai entrando em camadas que a gente consegue, sabe, a gente entende que o conflito às vezes está numa emoção, né? E igual você, enquanto juíza, tem muita gente que fala assim, eu já conheço a juíza, pode deixar comigo. Mas a informação que tem por trás daquelas pessoas envolvidas no conflito é diferente, mesmo que seja uma situação na mesma empresa, na mesma função. Às vezes o mesmo direito não vai ter a mesma sentença, porque existe uma informação, né, no campo que a linguagem não verbal ou alguma informação que está atuando ali, a gente não sabe, uma emoção diferente. E na mediação, eu estou apaixonada com a mediação. Acho que, para mim, o meu lugar no direito, e no nosso lugar flui, sabe? É uma coisa que está fluindo para mim, que faz muito sentido com o meu propósito no meu profissional, né? Não só no direito. E essa questão de encontrar, saber que dentro do conflito, a gente tem que chegar ao ponto de ver qual que é a emoção que está por trás, que está a base do conflito, e deixar isso, acolher, né, quem está ali como mediado, é muito, muito transformador, né? E eu não sei se você quer finalizar essa temática, mas eu quero fazer uma pergunta no sentido de eu vi um vídeo do Dr. Sami ontem, ele falando, tem muita gente que quer tirar o ensinamento da constelação do direito sistêmico, mas quando ele pensou no direito sistêmico, ele fez em cima dos pilares, né, a ideia dele, das constelações. Porque existe muita gente que tem uma resistência de aplicar, não gosta dessa proposta, acha que é mais amplo. Eu acredito que a gente vai ampliando o conhecimento, né? A gente não fica preso só na constelação. Você usa o PNL, tem o pensamento sistêmico próprio, que tem a questão da complexidade das situações, intersubjetividade, né? Tem muita coisa, psicologia positiva, mas você na sua atuação enquanto juíza, usando esses pilares da constelação, você consegue de forma pontual ver uma diferença nas audiências ou no resultado daquilo. Seria isso? Só para o pessoal que Tá, só para encerrar, fazendo um link desse ponto ao final que você falou do que a gente estava falando antes. É assim, Nara, você diz que mesmo que a empresa tenha um comportamento repetitivo, cada situação é particular. Isso eu vi muito nas constelações, a gente vê isso muito fazendo constelação, né? Você tem que ter uma visão para padrões e uma visão para o que acontece no aqui e agora daquele cliente. Então, você tem que conhecer os padrões de comportamento e ver o que atua. Por exemplo, uma empresa que tem um padrão repetitivo de exclusões. Ali tem uma série de questões que você já espera que aconteçam. E situações particulares repetitivas dentro daquele padrão de exclusão. Toda vez que você tem uma exclusão, você desorganiza a ordem. E aí você não consegue chegar no equilíbrio. É muito fluido isso. É claro que
cada caso é um caso, como você falou, cada caso é uma particularidade, porque tem a prova e tal. E por que que é? Existe o padrão da empresa, mas existe o padrão da família daquele reclamante. E ele não é igual o anterior e o próximo. E atua então, também, né? É verdade que padrões se ligam a padrões. Então, uma empresa que tem um padrão de exclusão, que gera um distúrbio de ordem, que, portanto, dá um desequilíbrio, vai encontrar um trabalhador que tem na sua família um padrão equivalente. É que nem vítima e ofensor. Onde tem vítima numa família, tem ofensores para equilibrar em outras gerações, né? Então, tem os padrões que você aprende a reconhecer e tem as particularidades que você precisa do aqui e agora, da postura fenomenológica para perceber, tá? Entrando na questão se dá para fazer constelação ou não, se a constelação é que resolve ou as leis sistêmicas são suficientes, é uma questão que ainda está em aberto. O Sami tem uma fala muito importante, que eu reconheço a validade dela, de que não dá para excluir as constelações, e eu não conheço, na verdade, nenhum facilitador ou professor que visa excluir as constelações. Né? Assim, não é isso que eu vejo sendo proposto. Né? Não dá para excluir as constelações porque aquilo que ele pensou com o nome de direito sistêmico é baseado naquilo que veio das constelações. Né? O que eu vejo, que eu que acompanhei o Bert Hellinger por 20 anos, eu acompanhei o desenvolvimento do trabalho dele. Ele não foi o criador das constelações, ele desenvolveu um método, e essas leis também elas não são prerrogativas das constelações. Ele só não, pelo amor de Deus, ele só não, porque ele nunca fez só. A genialidade, uma das genialidades dele foi colocar de forma prática, no método das constelações, leis que são universais. Existem outras, mas leis que são universais a todos os sistemas. Ele foi genial. Mas o desenvolvimento do método das constelações mudou muito no período de vida que eu acompanhei. Então, ele começou com constelações. Eu vi o Bert quebrando costela das pessoas. Eu vi constelação onde as pessoas rolavam no chão, aquela coisa dramática e tal. Assim, teve uma vez que literalmente... E foi num abraço, não foi numa briga. A com pessoa emoção, deu um abraço de urso. Exato. Então tinha umas constelações muito dramáticas, onde colocava muitas pessoas e ele trazia imagem de solução. Foi isso no começo. Depois ele foi desenvolvendo e foi ficando cada vez mais restrito. Ele não trazia uma imagem de solução. Ele deixava a coisa assim, ele trazia apenas o próximo passo. Então, para ler Bert Hellinger, você tem que acompanhar a teoria dele para entender por que nos últimos livros, ele fala, no livro Ordens da Ajuda, por exemplo, ele fala, você dá apenas o próximo passo. Por isso essa ajuda é humilde, discreta. No começo ele dava tudo, ele dava a imagem de solução da família. Então Bert mesmo não teve compromisso com o erro. Ele mesmo mudou. E não foi erro, foi uma evolução do trabalho dele. Então eu acho que no âmbito das constelações é a mesma coisa. A constelação original não existe mais. Por que nunca existiu? Porque nunca existiu. Então tem gente fazendo constelação do eu, constelação de estrutura, constelação com cavalo, constelação na água. Na água, constelação no judiciário. Dormindo daqui a pouco. Dos sonhos, constelação dos sonhos, entendeu? E nada é errado. As pessoas podem experimentar, ele deixou isso em aberto, mas isso vai mudar. O Bert não está aqui mais para levar o trabalho dele adiante, a Sofia já faz coisa diferente. Então, as constelações são um método, as leis sistêmicas, elas são eternas. E se aplicar só uma só, se a gente tentar complicar só as três, já tem uma diferença tão grande, né? Já tem. Então, assim, o que acontece? Você aprendendo... que, por exemplo, a sua postura ela é definidora do ambiente, isso você já faz, você faz uma constelação sem fazer a constelação. Eu se tivesse tempo aqui, se você quiser depois, eu tenho várias
intervenções sistêmicas que equivalem a constelações sem ter um grupo. Então, eu acho a constelação super válida, mas eu quero te dizer o seguinte, tem níveis de complexidade para fazer uma constelação. Não dá para fazer. E o Sami falou ontem no TRT, anteontem no TRT, que nós estamos com um cenário sistêmico maravilhoso, maravilhoso. Amanhã é o Décio, e um integra o outro e tal. E o Sami falou assim, olha, não dá para fazer uma formação em 4 dias. Ele falou, nem aquela que ele promove, que é de 2 anos, é suficiente para... Por isso que a gente brincou no começo, que a gente estava conversando no celular, que eu falei que não existe formação em constelação. Você nunca está formado em constelação. Existe um treinamento. E eu participei de vários treinamentos para saber, por exemplo, que uma constelação, eu fiz um projeto de constelação, eu fiz projeto de constelação em processo, em grupo. Aqui o Sam, e eu fiz. Eu não acredito que ele está aqui. Meu Deus, que alegria, que honra! Tá falando de você, Sami. Não sei se você está me ouvindo aí. Eu fiz isso, fiz um projeto de constelação aqui suficiente para saber que a constelação é útil e maravilhosa na justiça, e super aplicável na justiça do trabalho. Muito importante. Agora, eu percebi, eu pus processos em grupo, né, e percebi que onde ela é mais importante, a meu ver, pelo menos nas vezes, nos workshops que nós fizemos aqui, é quando ela serviu como supervisão para o profissional do direito. Aí ela foi maravilhosa. Postura do profissional do direito. Porque fica imediatamente claro para juízes e advogados que participaram desses workshops onde é o lugar, nosso lugar. Fica claro numa constelação, porque a constelação, o que ela faz? Ela traz à luz as dinâmicas inconscientes de uma forma tão rápida que não existe método nenhum que substitua. Não existe outro método que substitua as constelações enquanto dinâmica propulsora de mostrar aquilo que permeia tá os nossos vínculos, né? Que está oculto. Entendeu? E aí é o que eu falo, assim, a constelação ela não pode ser excluída das leis, do direito sistêmico, como o Sami colocou nesse seminário aqui, não pode ser excluída, e ela não é excluída. Agora, nos lugares onde não é possível, ou não tem um constelador treinado, e eu volto a dizer, é muito difícil treinar um constelador. Eu ousaria dizer que é tão difícil quanto treinar um juiz. Eu costumo dizer que o sistema é o seguinte, a corda arrebenta no lado mais fraco. E as pessoas se surpreendem quando eu digo que o mais fraco dentro do sistema da justiça é o juiz. Oh, mas como? Ele tem mais poder. Não, ele é o mais fraco. Por quê? Porque é escasso. A atuação é limitada, escasso. Né? Não, também ele é escasso para o sistema. Entendi. A atuação dele é ampla, mas ele é escasso. Ele é um recurso difícil de recrutar, difícil de formar, difícil de captar no todo, né? Porque todo concurso sobra vaga. E difícil de ele inserir no sistema. Demora um tempo para o juiz vestir a toga por dentro, dele se sentir autoridade sem ser autoritário. Demora um tempo para amadurecer. Então, o juiz é um recurso mais escasso. Por isso que precisa de um monte de assessor para subsidiar o juiz, para ele dar conta de fazer o que ele tem que fazer. Que ele é a ponta de saída de um processo. Ele não dá conta de fazer tudo. Tem que ter, sim, assessores. Muito mais do que tem. E não mais juízes, mas mais assessores. Eu diria que um constelador eficiente, um constelador treinado, um constelador com aptidão, ele é tão difícil de ser recrutado, formado e treinado quanto o juiz. Por isso que a gente... eu acho assim que se tivesse condição, como o TJ de Rondônia fez, de fazer um curso de formação de 12 módulos para os juízes, ia ser top. Antes de fazer, por exemplo, oficinas de constelação para o público. Porque a postura do juiz, dentro da sala de audiência, dentro da vara, dentro dos processos, já vai trazer uma transformação incrível. E que se faça, paralelamente a isso,
oficinas, não precisa constelar todo o processo. Uhum. Mas todo o processo pode ser olhado, todo o processo pode ser olhado com a postura sistêmica. As pessoas me perguntam assim, esse negócio de constelação é só para processo onde tem lead sociológica? Eu falo, não, é para todos. É para todos. A gente acolhe todos. Todos têm aquela dinâmica que eu falei, de que as partes estão se achando separadas. Mesmo aquele que é mais simples, de um mero desequilíbrio. Então, uma postura treinada dentro de ambiente de constelação, eu acho que tinha que fazer constelação, os juízes participarem de constelações. Por quê? Porque para ele ir para o próprio lugar dentro de um processo, para ele ser humilde o suficiente para ser o último dentro de um conflito, aquilo que a gente conversava no início, né, que o juiz é o menos importante porque ele chegou por último, né, e a ajuda dele é humilde. Para ele conseguir fazer isso, ele tem que estar, aquilo que você falou com relação à sua família, ele tem que estar em paz com o próprio sistema. Ele tem que estar em paz, ele tem que estar no próprio lugar, na família dele. Ele tem que estar reconciliado com o seu pai, sua mãe, sua ancestralidade. Ele tem que ter assumido o papel de grande perante os filhos e de pequeno diante dos pais. Né? Então, aí ele vai dar conta de, num processo, não ser o mais importante. Né? De ele dar a importância àquele que realmente onde está a solução. E a solução está onde o problema foi criado. E a questão não é dada pelo juiz. A solução é encontrada pelos protagonistas, que são as pessoas que estão lá nas posições que a gente chama de partes, né? Nas posições de um lado e de outro. E a gente vê que não precisa de ter a gente não forma constelador, né? A gente tinha trocado. Que você, enquanto juiz, a gente consegue ver a sua postura sistêmica. Porque muita gente acha que atuar de forma sistêmica tem que ser constelador. Eu não sou consteladora, eu faço vários cursos na área. Eu acho que eu prefiro ainda ficar nessa parte enquanto advogada, enquanto mediadora. Eu acho que existem as práticas colaborativas na advocacia para isso, para eu poder trazer alguém que tenha mais capacidade para lidar com emoções e que esteja no lugar dele para ajudar o meu cliente. Porque, às vezes, eu não conseguiria fazer tão bem quanto uma outra pessoa. E eu aplico já ferramentas sistêmicas no meu escritório, de forma pontual. Por exemplo, essa imagem, igual você falou, você fez na audiência uma linha. Gente, a imagem, ela trabalha em outro hemisfério do cérebro. A gente, enquanto conversa e escreve, a gente trabalha mas quando a gente manuseia, né? Tem o lado, acho que é o esquerdo, a gente manuseia algumas peças, a gente vê um desenho, aquela história, ela é contada de outra forma. E uma história de forma visual, ela atua muito. Então, assim, eu tenho feito constelações e hoje, em 2020, que eu vejo o resultado de constelações que eu fiz ano passado. Porque a gente fica um pouco na negação, assim, no susto. Eu achava que o meu problema era meu pai, né? Que eu descobri que era minha mãe. Então, assim, você fala assim... A sua solução. Onde está o problema, está a solução, né? A sua solução é sua mãe. Minha solução era outra. Então, assim, meu cérebro teve que recalcular a rota, entendeu? De todo o conflito, meu drama, meu trauma interno, era outro. Então, existe um tempo da alma, igual fala, né? Eu acho que essa velocidade, igual eu falei, o sistema mudou minha velocidade, o sistema mudou a minha quantidade de produzir. Porque ele traz o tempo da alma que é diferente do que está no processo. Eu, enquanto mediadora, assim, eu falo, esse é o tempo ideal, vocês estão aqui para resolver, vocês vão entrar em contato com o que está lá mais de forma profunda. É muito gratificante ser mediadora. Então, acho que... E agora, sexta-feira, eu vou fazer uma live com o professor Bruno. Até falei para você, né? A gente vai falar de mediação trabalhista sistêmica, que é ainda uma dificuldade de existir certos acordos fora do processo, por toda essa questão da legislação, mas a gente vai construindo, né? A gente vai deixando atuar aquilo, nossa conversa, igual hoje. A gente já falou mais do que uma hora, mas está super tranquilo para mim, né? E foi interessante a gente tocar nesse ponto. Não precisa ser constelador. Quanto mais você se desenvolver usando a constelação, usando outros conhecimentos extra, forma, né, multidisciplinar, isso vai atuar também na sua atuação como profissional, né?
deixa eu pontuar uma coisa. Não precisa ser consteladores, mas pode. Eu costumo dizer, mas pode, desde que devidamente treinado. E tem mais. Eu faço, já fiz e faço constelações em processos meus. Muito excepcional. E eu acho a constelação um método fantástico para trabalhar essa questão que eu falei, da postura. O Sami tem uma frase que ele falou segunda-feira lá no tribunal, que eu amei, achei linda, maravilhosa, de licença para divulgar essa frase, e claro, dando os créditos dele. A frase dele é a seguinte, ó, o que não está no... Como é que é? O essencial é invisível aos altos. Parafraseando o Saint-Exupéry. Achei muito, muito bonitinho isso. E eu vou dizer assim, uma constelação que nós fizemos, por isso que eu acho que você fazer o advogado, o operador do direito, fazer a constelação para si ou para os processos nos quais atua, é tão produtivo, mais produtivo, porque ele é um multiplicador, do que fazer constelação de tudo quanto é processo que tem, porque a gente não dá conta disso, porque eu falei, o constelador é um recurso escasso, né? Eu vou contar aqui, nós fizemos uma constelação de uma advogada que queria colocar uma questão que era uma lide, assim, entre irmãos, um processo trabalhista entre irmãos. E ela dizia assim, esse processo eu tenho que fazer acordo nele. Não posso deixar dois irmãos brigando um com o outro. Não tem um processo mais, assim, que eu me empenhe mais em fazer acordo do que esse. Falei, então vamos colocar isso, né? Vamos colocar essa questão. Foi no primeiro workshop que a gente fez de constelação e tal. E aí foi muito legal. Ficou muito legal, porque ficou claro para ela o lugar que ela estava querendo ocupar ali, na família do reclamante e do reclamado. Ela estava ocupando um lugar na família de consertar o destino e resolver os problemas daquela família toda. Né? E foi muito bonitinho, porque no final da constelação, ela estava de salto alto, né? As mulheres adoram, a gente adora o salto, né? Ela simplesmente tirou o sapato e ficou descalça. Uau. Ela falou assim, olha, esse é o meu gesto de descer do salto. Assim, até arrepio de descer do salto. Aí a gente formou um grupo de estudo do livro Ordens da Ajuda. Num dos últimos encontros, ela falou, gente, eu queria dar um feedback. Doutora Wanda, sabe aquele processo que a gente tal, em setembro, em agosto de 2019? Eu sei qual que é. Pois é, o reclamante finalmente me ligou e falou assim, agora a gente pode resolver. Uau. Agora dá pra gente resolver. No tempo dele, né? Que trabalhou... No tempo dele e na retirada dela. Daquele lugar que ela estava. Ele chegou lá. Então, aquilo que você falou, assim, a alma tem um tempo diferente. A gente não. Do nosso pensamento, da nossa cabeça. Né? O Bert tem uma historinha sobre isso. Já que a gente começou outra live, vamos sem pressa, né? Vamos dar aula. O Bert tem uma historinha muito legal, que num dos livros dele, eu acho que é o essencial, é simples, eu não lembro, é um livro de história. Que ele conta de duas pessoas que pegaram um trem juntas. Era um índio com a sua maleta e um transeunte que conta a história. Então, eles pegaram um trem na mesma estação, o índio chegou com a maletinha dele, e lá 10 estações depois, quando ele desce do trem, ele vê o índio sentado em cima da mala. E ele pergunta, mas o que você está fazendo aqui, sentado aqui? E o índio responde, eu estou esperando a minha alma. Ela não tem essa mesma velocidade, estou esperando minha alma chegar. Eu vim muito rápido. Então, assim, a cabeça da gente vai muito rápido. Né? A Janice falou aí antes, né, que a Janice falou que é interessante olhar os processos. Sim, é muito rico olhar os processos dentro do workshop com representação. É muito bonito de ver. A coisa se desabrocha aos nossos olhos. Né? E aí é quando ou você sai correndo e fala que esse negócio não, é esquisito demais, ou você se apaixona e quer entrar e ver cada vez mais. Né? Depende da sua postura diante do mistério da vida. Né? Depende da sua postura diante do conhecimento. E tem uma pergunta que me fizeram, foi assim, como abordar o procedimento com o cliente? Ele chega ao escritório cego por judicializar. E é isso que eu falei, é o tempo. É não a gente entrar comprar a briga do cliente de uma forma imediata. Porque às vezes ele tá ali
com muitas emoções que ele não sabe ainda nem dizer se aquilo é um processo ou é uma questão de acordo, se ele realmente quer aquilo. Eu acho que tirar essa necessidade de velocidade, assim que você recebe um cliente que já tem o que dar, mostrar serviço, eu já tenho que estar ali falando que ele tem que entrar com a ação ou não. Eu acho que entrar nesse estado que você está ali como facilitador, que você vai escutar, porque, gente, escuta é muito importante nas práticas sistêmicas. Eu acho que escutar primeiro, deixar a pessoa, às vezes, processar o que ela falou, às vezes usar uma abordagem, por exemplo, eu uso essas fichas aqui, ó, são excelentes, porque assim, não são bonecos e a gente pode falar assim, vamos fazer um georreferenciamento aqui do seu conflito. Né? Vamos aqui, escolhe. E a pessoa, gente, isso aqui atua tanto, faz tanto sentido. E a gente não precisa nem explicar para ele. À medida que ele vai colocando, ele vai entendendo o que está dentro dele. Então, acho que a primeira abordagem sistêmica é a escuta, é acolher e diminuir um pouco, porque às vezes a pessoa está ali nem querendo entrar com a ação. E, assim, uma das coisas no trabalhista que eu acho que é desequilibrado, que torna o advogado sócio do cliente, é não cobrar a consulta. Porque a gente traz essa ideia de que o trabalhador não tem, né, suficiência para poder ali trabalhar, né, não está equilibrada já a relação com o empregador, e a gente traz isso já para o escritório, como se ele não pudesse pagar. Mas se o mesmo cliente vier com outro tema, você cobra uma consulta. Então, assim, sabe? Eu acho que desde quando você começa a trabalhar de forma extrajudicial no seu escritório, diminuindo um pouco essa velocidade, entendendo que certas coisas, nem tudo é judicialização, né? E aí você vai começar a transformar também, ajuda o ganha, 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 porque você também ajuda o judiciário a desafogar, né? Então, acho que não se tornar o sócio do seu cliente, entender que você pode ser remunerado antes de entrar com a ação, para ficar mais leve para você, senão você vai querer forçar um acordo que ele não está preparado, né? Você não dá voz para ele. Então, acho que, enquanto advogada, eu tenho dado um tempo para processar tudo aquilo, deixar ele processar também, sabe? Quando você não cobra por um serviço que faz, você não equilibra. E não é relação de dois adultos, não é um contrato, né? Não é um contrato. Mesmo que, por exemplo, se a pessoa realmente... fui demitido, tem 4 meses, você não tem dinheiro nem para pagar a passagem de volta, e você acha que a causa dele é judicializável, ou que você pode fazer um bom serviço nisso, aí você estabelece. Fala assim, olha, a consulta é R$ 200, sei lá quanto você vai me pagar no dentro final. Do contrato. Enfim, mas ele precisa... Isso é que nem aquele procedimento de acolhida do termo de compromisso, né, que você colhe no começo de uma mediação. Quando você colhe, você gera engajamento no cliente. Quando você colhe isso, se você onera ele, então ele vai ter um outro engajamento nessa causa, né? Quando você deixa ele consultar vários advogados, aí ele, todo advogado faz uma consulta de graça para ele. Ele já tem a noção do que ele precisa, ele vai lá no X trabalho, no setor de atermação e faz sozinho. Entendeu? Ele faz sozinho. Então você propiciou que ele não equilibrasse a relação. A relação profissional tem que ser equilibrada, né? Eu vi tantas queridas, Chauana, Ana Alice Vinhal, a Selmara, se vocês estiverem aí ainda, ó, obrigada pela presença. E essa cobrança, assim, se você está no adulto, você cobra, porque um adulto, eu falo assim, a gente tem que entender o que é o adulto. O adulto sabe que tem que pagar a conta, que tem que comer, que a vida, ela tem um custo. Então, você não pode estar ali... se você não cobra, você está maior que o cliente. E ele já entra no seu escritório achando que você sabe mais que ele, que você vai dar uma solução, igual você falou, você toma conta para mim. Então, é o momento de você equilibrar a relação com o cliente e trazer ele para a responsabilidade. Ó, é o problema seu, você paga para resolver seus problemas. Né? Então, você tem condições de resolver seu problema pagando a minha consulta. Porque, assim, eu tenho estudado muito, estou fazendo uma pós em extrajudicial, a mediação sistêmica, eu atuo de forma extrajudicial, e a gente vê que tem muita coisa
que tem muitas ações que eu entraria para, assim, uma outra Nara, eu entraria para poder ganhar meus honorários no final, sendo que a pessoa nem queria entrar com a ação. Né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade com que a nossa intenção, a informação que o cliente traz, não vir com esse imediatismo. É uma postura, é um novo paradigma de ver tudo, né? Nem tudo tem que ir para o judiciário, nem tudo tem que terceirizar. Apresente melhor o seu serviço, dê informação para o cliente, fala, ó, tem outros métodos para você resolver. Abra as portas, tem várias portas. O judiciário é uma, mediação, conciliação, uma negociação no escritório. Eu acho que um advogado que trabalha esse conhecimento multidisciplinar, ele dá opções de multiportas. É isso que seria, né? Você não ter só o judiciário como porta. Então, é só para a gente finalizar aí. Eu não sei se você quer fazer um fechamento aqui da live, que daqui a pouco a doutora Alda vai estar lá com a Lia Bertual, né? Que ela convidou a gente para poder assistir, que ela vai falar também da aplicação prática na Justiça do Trabalho. E a gente pode ir finalizando aqui para a gente... Você vai ver a pegada da Lia e da Alda, você vai ver que, como eu disse, né, que a constelação hoje tem muitas vertentes e ela vai mudando quanto método. Por isso que eu digo assim, ela é factível, ela é viva e, portanto, ela vai se transformando. Ela é aplicável na área trabalhista, como é na mediação de família, como é na justiça criminal, como a gente tem provado aí, né, ao longo do tempo, juízes, promotores e advogados ligados ao tema. Só é difícil recrutar e treinar um bom constelador, e por isso ela tem que ser usada com parcimônia por causa disso. Agora, usada sem receita, né, assim, sem prescrição prévia, para o treino do operador do direito, para o treino de postura do próprio operador, né? Porque uma postura inclusiva do operador do direito, uma postura que não potencialize a separação das partes, o conflito, a polarização. Isso vai ser praticamente assim, o suficiente como sementes plantadas de um futuro judiciário muito promissor para as gerações vindouras, que já, inclusive, na área, já estão tendo cursos de disciplinas de mediação na faculdade. Então, nós estamos formando já advogados, lei, né? Ou bacharéis em direito, já com a postura que veio possibilitada pela Resolução 125, que é só um instrumento legal de um movimento mais amplo, sistêmico, que tá crescendo, e ele é irrefreável. Então não tem jeito de barrar isso aqui, não. São mais e mais pessoas que estão se engajando, que estão se interessando, que estão estudando, que estão, né, assim, vivificando o direito. Isso é uma delícia. Vivificar o direito, assim, voltar o ser humano como centro da atenção e não o processo. Era isso que eu queria deixar, e estou muito feliz de ter finalmente dado certo da gente conversar. Você vê que o negócio não para, né? A gente tem assunto para mais... Tem horas, para mais de assunto. E assim, isso que você falou, só para eu finalizar, agora com a Lei 13.140 de mediação, de 2015, então, como tem uma lei, e na faculdade a gente estuda muitas leis, né? Então a gente tem obrigação agora de passar por isso. Eu já soube que tem algumas faculdades que têm câmaras de mediação e tem ali a experiência, né? Algumas simulações, e com certeza vai sair. O sistema do direito, assim, ele tá pedindo um equilíbrio, né? Tem algo ali que ele quer e tá puxando. Eu acho que essa parte de a gente trazer essa colaboração, outras disciplinas, uma forma de atuação mais colaborativa, humanizada, vai levar isso, a gente vai ter frutos daqui a um tempo. Assim, eu falo pro pessoal que me segue, eu até fiz um post. Tem uma opção, chama contratos conscientes. Quando o advogado vai fazer um contrato, ele leva em consideração os valores das partes que estão ali fazendo contratos, contratantes. O que eles acham que é de valor para eles na vida deles. E dá um escape de solucionar os conflitos fora do judiciário. Então, a partir do momento que cada dia a gente aplica esses novos métodos, essas alternativas, a gente vai colher
os resultados em breve também. Eu acho que começa assim, a gente faz nossa parte, mesmo que a gente ache que seja pouco, né? Mas eu quero só agradecer, a gente ficou aqui quase 2 horas conversando, a gente achou... Não tem tempo para uma dica, né? Eu queria dar uma dica. Tem sim. Tem uns 15 minutos. Eu queria dar uma dica para os advogados. Estou aqui, tem tantos advogados e advogadas maravilhosos aqui. Nós temos um grupo de estudo de ordens da ajuda aqui, e aí umas queridas aqui, a gente tem sido muito rico. É assim, ó, você sabe como é que você elimina um inimigo? Você pode fazer isso com o seu cliente, né? Ele chega lá querendo eliminar o inimigo. Você sabe como que elimina o inimigo? Eu sei porque eu assisti sua explanação. Eu sou agora discípula de Wanda, então se eu falar vai ficar feio. Mas você transforma ele em amigo. Você transforma ele em amigo. Né? O que acontece? O cliente chega no seu escritório, assim como o reclamante chega na minha vara, lá na 16ª vara, com script. Você tem que ter um recurso para tirar o script da mão dele. Porque ele tem um roteirinho para falar mal do outro, mas assim, milimetricamente pensado, sonhado, repetido na cabeça dele, o que ele é e o que o outro é, o que ele sofreu e o que o outro fez ele sofrer. Então ele tem um script da vitimização dele e do abuso que ele sofreu do outro. Então assim, você tem que ter um recurso para você tirar o script da mão dele. Né? Aquele bilhetinho que eu tenho, muitas vezes serve porque choca a pessoa e ele perde totalmente a noção do que ele ia dizer. Fica perdido, né? Fica perdido. Recalcular a rota. Foi o que eu falei pra você. Meu cérebro tem que ficar... GPS tem que recalcular o negócio aqui. Recalcular a rota. O que você pode fazer é, quando ele está falando mal do reclamado, ou o reclamado falando mal do reclamante, você faz uma pergunta sobre a família dele. O que aconteceu na sua família? Ele vai olhar e dizer, qual que é o trem, o avião que passou aqui, né? Se for um mineirinho que nem nós, que trem é esse, né? Então, assim, ele vai desconfigurar, vai estar uma dissonância ali, até ele se reorganizar, você entrou com a sua postura, entendeu? E aí você vai começar a perceber e perguntar outras coisas. Ele esqueceu do que ele tinha, ele tinha combinado com ele mesmo de falar. Perde a importância, isso é que nem né? Você vai brigar com seu marido, com seu namorado, né? Você fez isso. Eu marquei uma live com ele hoje, marquei uma DR com ele hoje, né? E ele chega com vinho, ou com flores, ou com branco. Acabou! Você esqueceu! Entendeu? Ele foi mais perto que você, né? Foi mais sistêmico que você. Você esqueceu o rol de reclamações que você ia fazer para ele. Então a gente tem que ter umas estratégicas para transformar tirar do transe, né? A pessoa às vezes está num transe. Tirar do por isso transe. Por isso que eu falo. Tirar o script da mão dele. Isso, peraí, assim, sabe o outro? Não existe o outro. Vamos botar para aqui, para casinha, né? Então, foi muito legal estar aqui com você. Tem Falo da Alda, eu já estou encerrando, dando boa noite, agradecendo demais o convite, a sua paciência de esperar esse momento e a presença dessas queridos que entraram aqui. Muito obrigada. Tá? E valeu, vamos continuar. Eu agradeço, gente. Ó, vai estar aqui lá no meu GTV, vai estar salvo. Mais tarde, em algum momento, eu coloco lá no YouTube. Sexta-feira eu vou fazer um de mediação, trabalho sistêmica. Pode ser um complemento um pouco dessa. Eu agradeço, a gente se vê lá na Alda, então, porque vai ser bom a gente se banhar hoje de prática sistêmica na trabalhista. Mas a gente vai trocando. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Por você também, de ter essa paciência, de toda essa generosidade, né? De trocar, de colocar o meu recorde de live, 1h50, tá? Para você, em primeiro lugar. Fica aí, vamos ver quem vai bater, gente. Mas eu agradeço demais, viu, gente? Obrigada. Um beijo, fica com Deus e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.